week. That is super fast. That is incredibly fast. I am happy to join with you today in what will go down in history. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega. Nós começamos essa série chamada Extraordinariamente Ordinário, com o Salmo 131, que é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, um salmo de ascensão, aquele conjunto de salmos que vão do 120 até o salmo de número 134. E então nós iniciamos essa série falando sobre uma vida que não está buscando, está correndo sempre atrás de algo extraordinário, mas que aprende que a maior parte da nossa vida cristã faz parte de uma rotina, de algo bem comum, de algo bem ordinário. E a série toda surgiu de uma conversa que eu estava tendo com o Hudson, e ele citou um velho livro que deu, então, a ideia e o título dessa série. Como é que foi? Que livro que era aquele? Por que você estava falando sobre aquilo? O livro eu estava falando não necessariamente endossando tudo, né, do livro, mas o nome do livro ele se chama Vida Cristã Normal. E uma das coisas que a gente estava conversando é como tantas pessoas parece que têm simplesmente se afastado. As pessoas, elas iniciam uma carreira cristã e, de repente, de uma hora para outra, elas não estão mais nessa carreira cristã. E os que estão, parece que eles estão, mas, ao mesmo tempo, não faz diferença nenhuma. É como se você pudesse tirar, né, essa questão do cristianismo da vida da pessoa e não muda nada. Né? Então, a gente estava conversando muito a respeito disso, de que tem pessoas que realmente, você tirou o cristianismo, não muda nada, eu só sou agora uma pessoa sem o cristianismo. E a gente estava, inclusive, comentando sobre alguns desses acontecimentos e pessoas que, inclusive, nós conhecemos e que a gente sente muito por essas pessoas, porque elas simplesmente passaram de um estado de serem seguidoras de Cristo. A gente não vai entrar no mérito de quão real isso era na vida de cada uma, mas de seguidoras de Cristo a simplesmente, agora elas não compactuam mais com o cristianismo, isso já não faz mais sentido para elas. E aí eu acho que seria legal até a gente conversar sobre esse tipo de coisa, o que a gente tem visto e o que por exemplo, né, na opinião de cada um de nós, assim, na opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso, a respeito dessa questão do cristianismo como uma religião. E eu vou citar aqui, talvez para ilustrar, uma entrevista que eu estava vendo de um canal japonês no YouTube, e eles estavam simplesmente falando um pouquinho sobre a questão de como é a religião lá no Japão, né? E ele falando que a questão deles lá, ela é simplesmente uma questão, olha, a gente tem a nossa religião, mas religião não entra na nossa pauta de discussão. Nós não discutimos sobre religião. E aí ele estava falando, por exemplo, então se vem uma pessoa de uma outra religião, e inclusive lá no caso estava falando sobre cristãos, né? Se tem um cristão que começa a se interessar por uma pessoa não cristã, né? E a pergunta era, você mudaria a sua religião? E a pessoa falava, se não for impor nada para mim, eu mudo minha religião. E eu acho que talvez essa seja inclusive a concepção, às vezes, de muitos de nós cristãos, que às vezes é como se fosse simplesmente, mudou a chavinha, não mudou nada. Não interessa se muda o nome ali, né? Em vez de Jesus agora é Buda, ou em vez de Buda é Krishna, ou seja o que for, como se fosse tudo igual e como se fosse assim facilmente intercambiável. E isso não vai mudar nada a minha vida aqui. Né? E eu acho que em relação a isso, então, o que de repente a gente pode ter a dizer? O que vocês têm a dizer em relação a essa... Eu mudo de religião como eu mudo de roupa, não faz diferença nenhuma. E primeiro, se a questão é religião, né? Porque a gente fala aqui, até o Sandro já colocou também, que do aspecto sociológico a gente se refere à religião. Mas o que a gente vê é que o cristianismo ele vai além do que simplesmente essa explicação de religião aqui para nós significa. Então, o que vocês acham, o que vocês têm a dizer disso?
Para mim, quando eu ouvi que a série ia chamar Extraordinariamente Ordinário... Não, desculpa. Na verdade, o nome quem deu foi você. Mas Como é que ele ouviu falar que a série ia se chamar? Na verdade, o Caetano foi o culpado pelo nome. Mas é extremamente atraente para mim, né? Porque há pouco mais de 10 anos atrás, a minha concepção era outra. Em 2004, eu vim para São Paulo para fazer parte de uma comunidade missionária, lá na região da Cracolândia. E a gente fazia coisas de super-heróis. Então, a gente trabalhava nos prostíbulos lá da região, com os usuários de crack, com os travestis. A gente participava de aniversário na casa dos travestis. Né? Então, tudo isso era muito legítimo, com certeza. Não estou menosprezando tudo isso que a gente vivia lá. Mas, às vezes, nós acabávamos nos enganando e também transmitindo a ideia para as pessoas que nós éramos uma classe especial dentro do cristianismo. Então, o nosso compromisso era mais profundo. A nossa radicalidade, na nossa adesão a Cristo era maior. A nossa fé era mais forte. E as pessoas, às vezes, gostavam de olhar assim para a gente. Né? Então, de repente, a gente ia lá, nossa equipe, numa igreja, contar um testemunho das coisas que Deus estava fazendo, e as pessoas falavam, nossa, esses irmãos são realmente tipo os X-Men, né? Eles são uma classe especial, a gente não chega perto deles. E, para mim, cada vez mais essa coisa foi caindo, porque eu via como que fazia o efeito reverso. Ao invés de a pessoa olhar para aquilo que a gente estava falando, que a gente fez na nossa semana, mas é porque a gente estava de tempo integral trabalhando, e ser motivada a viver intensamente por Cristo, trazia um profundo desânimo. Ela falava, ixi, não vou nem tentar, porque eu não chego perto. Né? E eu acho que a grande força do cristianismo não está em grupos como nós tínhamos lá. Não que eles não são legítimos, né? Nós éramos uma comunidade missionária, ao longo da história, tantas outras, né? E dos missionários de tempo integral, pastor de tempo integral, né? Mas a força do cristianismo está justamente naqueles anônimos, sem nome, que o nome não ficou registrado na história. Mas, se não fossem eles, o cristianismo não teria chegado até nós. É só você olhar, né, para o cristianismo primitivo. A gente pode ser tentado a achar que só tinha Paulo, o pessoal lá colaborador dele, os apóstolos, vai dar quantas pessoas? 50? Então, não vai trazer transformação, não vai chegar até nós, vai morrer no meio do caminho. Mas quantos anônimos que abraçaram a fé com um compromisso tão intenso quanto Paulo, que renunciaram tanto quanto Paulo, mas não deixaram seus empregos, não deixaram suas rotinas, não deixaram seus trabalhos, não deixaram coisas que, isso aqui que são consideradas como extremamente ordinárias, né? E para mim ele faz todo sentido, porque é uma tecla que constantemente a gente ouve aqui no 242. Todos nós somos, né, missionários, todos nós somos chamados com o mesmo grau de entrega, de compromisso, né? Mas a gente tem essa tendência, né? Teve uma vez que uma moça falou para mim, nossa, eu olho para o Sandro, olho para o André, e até mesmo para você, Caetano, e eu vejo que eles têm um relacionamento com Deus, uma fé, uma espiritualidade que é muito diferente, que é muito intenso. E eu estava tentando dizer para ela que não, eles têm pé de barro e precisam buscar Deus tanto quanto nós, e não são diferentes, né? Mas parece que a gente tem essa coisa, né, de colocar alguém e falar, nossa, esse aqui, né? E daí ontem eu estava pensando um pouco, e talvez porque a gente gosta das coisas fantásticas, né? E eu acho que viver uma vida ordinária não é excluir o extraordinário, mas é aprender o quanto de extraordinário existe naquilo que é ordinário, que a gente considera ordinário, né? Hoje eu não faço parte de uma comunidade, mas eu ainda estou tempo integral, né? E eu também tenho minha rotina tomada por tanta coisa ordinária, né? Quanta louça que tem que lavar, quanta fralda que tem que trocar, e nada disso é fantástico. Mas tudo isso, se a gente está olhando pela cosmovisão cristã, é extraordinário, né? Então, acho que esse que é o ponto, talvez, né? Sim, e é interessante isso, porque, como foi dito, o Hudson pontuou aqui, dessa questão das pessoas que muitos de nós conhecemos, que em um determinado momento elas estavam nessa intensidade, né? E elas talvez enxergavam o cristianismo como alguma coisa de intensidade. A fé, a vida cristã era essa coisa
quanto mais intenso, quanto mais radical, então é isso, eu estou provando, e geralmente, muitas vezes, as pessoas, como até o Caetano reconheceu aqui, da experiência dele, muitas vezes pessoas assim acabam olhando para os outros e, direta ou indiretamente, né, acabam julgando os outros de um compromisso menor com Cristo, porque não estão vivendo aquela intensidade que elas estão vivendo, seja ela num serviço, seja ela, sei lá eu, numa participação de adoração, de louvor, no culto, alguma coisa assim. Então, a vida cristã, ela só vale, ela só é realmente genuína se estiver em alta intensidade. Mas é interessante que o Salmo 131, como eu disse, é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação. Então, ele exige, na verdade, que você saiba dosar o ritmo da vida, senão você não chega no fim dessa peregrinação. O Ziel Machado, que já compartilhou com a gente aqui, e é um dos professores, diretores lá do Seminário Servo de Cristo, que alguns aqui estudam, ele fala ele é um corredor, né? Ele corre, ele conta a história em uma das suas corridas aqui em São Paulo, uma meia maratona, alguma coisa assim em São Paulo, ele chega e ele vê, né, ele está correndo há muito tempo, está acostumado com isso, ele vê esse cara que passa por ele correndo em alta velocidade, assim, aí ele olha, fica assim, e o cara faz um sinalzinho para ele, como quer dizer assim, ih, tio, tchau, tiozão, né, porque o Zé é mais velho, tá? E aí ele só fala assim, eu te vejo daqui a pouco, né? E aí ele alcançou a pessoa e percebeu que o cara estava com dor do lado, assim, uma dorzinha. Ele falou assim, tá tudo bem aí? O cara, não, tá tudo bem, tio, te alcanço daqui a pouco. E aí o Zé fala que ele passa, assim, e de repente ele encontra o cara lá, literalmente caído de dor, assim, na beira da estrada ali, porque não conseguiu, né? Saiu num ritmo forte demais e não conseguiu completar aquela corrida, né? E ainda assim, no começo ele achava assim, olha, eu estou indo mais rápido porque eu sou mais novo que você é um tiozinho e tudo mais, né? E, na verdade, a questão é a sabedoria de que você tem uma longa jornada, você tem que saber dosar essa jornada, você tem que calcular. Jesus, na verdade, ele fala assim, que para seguir ele precisa se calcular, para saber se você consegue terminar aquilo que você começou. Ou seja, é uma jornada para a vida toda. Então, não adianta você sair insanamente querendo ser o campeão, né, ganhar, chegar em primeiro, alguma coisa assim, provar, talvez para você mesmo, para os outros, que você é o melhor, que você é o bom, e que você tem essa fé radical, isso daí e tudo mais. Se você não chegar no final da corrida. Quantas pessoas... Como o Hudson falou, quantas pessoas a gente conhece que não chegaram no final, que estão caídas à beira? A gente ora por elas, a gente quer acreditar que Deus não terminou e que elas não terminaram isso e que, de alguma forma, elas vão voltar para a corrida, mas a gente sabe que tem muita gente que abandonou a carreira, que perdeu a fé, que está aí e que um dia estava correndo em alta intensidade. Então, para mim, essa série tem a ideia de pensar nos temas que a gente tratou aqui, que foram temas de adoração, a gente falou de amor, a gente falou de serviço, a gente falou de espiritualidade, o Caetano falou do culto, né, dessa adoração a Deus, desse culto a Deus a partir do Apocalipse, lidar com isso, entendendo que isso é parte da rotina e de uma rotina para a vida inteira. E isso vai significar que nós vamos, em alguns momentos, a rotina parece ser até cansativa, a rotina é rotina, né? E parece um negócio assim, muito ordinário, muito comum. Parece que nada está acontecendo. Às vezes aquele trabalho de escritório, né? Parece que a pessoa ela só tem valor e ela só é significativa no reino de Deus quando ela está lá e tal. Mas espera aí, o trabalho e o dia a dia, né? Eu acho que o grande ponto dessa série, né? Talvez seja, puxa, e o dia a dia, né? E eu acho que é bem interessante essa questão. Até me lembrou aqui do capítulo 6 de João, que, Jesus acaba de fazer um milagre mó louco, que é a parada da multiplicação dos pães e dos peixes e tal, e daí, de repente, chega uma galera depois e pergunta assim, né? Eles perguntam para Jesus, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Então, depois de tudo que eles viram, eles ainda estão procurando esse sinal milagroso, né?
né, que farás? Os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Então os caras estavam citando, lá atrás, com Moisés, o que rolou foi isso. Né? Aí declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, o que eu acho muito louco nessa passagem, eu acho que assim, talvez faça a gente se lembrar de alguns desses nossos amigos, algumas dessas pessoas que caminharam um tempo junto com a gente, e de repente elas estavam atrás desses sinais e tal, e das coisas, e hoje elas não estão mais com a gente. E o que eu vejo nessa passagem é claramente Jesus falando quem é o grande sinal. O grande sinal já foi dado, o grande sinal é Jesus. E aí, se o grande sinal é Jesus, o que mais que a gente está atrás? Então, mas aí ao mesmo tempo, né, eu acho que aí são duas coisas que eu acho que a gente poderia talvez desenvolver um pouquinho. Uma delas, então, o que Jesus está falando, ele é o grande sinal. Então, nós já temos em quem acreditar, a gente já tem tudo o que a gente precisa para a gente seguir a ele, porque ele é o grande sinal. Agora, ao mesmo tempo, qual que é a opinião que de repente a gente pode trocar uma ideia aqui, a respeito dessas coisas extraordinárias, seja, por exemplo, como você estava comentando, Caetano, dessa questão de viver dessa forma um pouquinho mais radical, talvez, de ir às ruas, literalmente nos prostíbulos, eu lembro, por exemplo, da questão de, mesmo, vocês cuidavam das feridas, né, das pessoas que estavam nas ruas, então aquelas pessoas que estavam literalmente com ferida, e ir lá e tratar dessas feridas, e colocar a mão, literalmente, na ferida física, e tratar disso, ou, por exemplo, até o próprio as paradas que a gente tem feito com o Steiger, todas as semanas, agora todos os domingos a gente tem ido até a Praça da Liberdade, a gente tem estado lá, conversado com pessoas, de literalmente, a galera está ali, às vezes bebendo vinho, uma galerinha ali, a gente sentar com a galera, vamos sentar, vamos trocar ideia, vamos interagir, que são coisas que talvez a boa parte das pessoas talvez não faça isso constantemente. Mas como que a gente, então, talvez equilibrar essas coisas? O que é necessário e o que não é necessário? O como, então, dentro da série que a gente, né, teve, como que a gente pode viver uma vida ordinária, mas, ao mesmo tempo, talvez de uma maneira extraordinária, porque ela é inspirada por esse que é o próprio sinal. Não sei se deu para entender, mas o que vocês acham? Como que a gente consegue equilibrar essas coisas? Até onde a gente não deve ir, então? Não é porque tem pessoas que talvez falem, não, peraí, isso tudo é extraordinário demais para mim, eu não vou me meter nessas coisas, eu não vou nesse evangelismo radical, eu não vou, de repente, ter esse cuidado social, esse cuidado humano com pessoas de uma forma mais radical, porque isso é muito ruim para mim, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, assim, eu vou viver a minha vida tranquila. Será que é isso que é a vida cristã normal? Então, onde que a gente coloca essas linhas todas? Olha, acho que a gente tem que primeiro entender aquilo que Jesus, né, que Deus colocou para cada um de nós. Não é o mesmo, né? Então, eu não acho que... Eu já achei, né, lá em 2004, que todo mundo tinha que ir para a Cracolândia. E que quem não ia para a Cracolândia era um infiel, né? Mas depende o que Deus colocou na sua mão para você fazer, o momento da sua vida que você está vivendo, né? Então, é evidente que nem todo mundo vai para o prostíbulo, nem todo mundo vai para a Cracolândia, nem todo mundo vai para um evangelismo mais radical, porque acho que existem momentos diferentes da vida. Às vezes você está lá casado com 3 filhos, e como que você vai fazer para ir para o evangelismo radical? O evangelismo radical vai ser lá na casa, né? Que vai ter tanta coisa para fazer. Mas o quanto que você está vivendo ali com seus filhos e com sua esposa e transparecendo um compromisso tão profundo com Cristo quanto a pessoa que está lá no evangelismo radical, né? Então, acho que são momentos da vida que a gente está vivendo. As duas coisas são legítimas, mas cada um recebeu algo diferente nas mãos, né? O problema é que a gente fica sempre olhando para a grama do outro e se comparando. Essa é uma coisa terrível, né? A comparação. Ela vai nos matando, porque ou a gente vai se sentir melhor ou vai se sentir um cachorro vira-lata. Então, acho que o importante é a gente saber o que Deus colocou nas nossas mãos, qual tempo nós estamos vivendo das nossas vidas e como que eu transpareço e expresso meu profundo compromisso com Cristo,
tanto quanto do missionário que está contando a experiência dele na África, né? Naquele meu contexto. E só mais uma coisa, assim, acho que a própria vida de Jesus, né, que é o nosso parâmetro, ela expressa isso, porque Jesus vive mais ou menos, isso, não é? 3 anos de ministério público, mas Jesus vive uma vida longa de forma oculta. Ele trabalhava como qualquer judeu da sua época, ele tinha um trabalho manual, ele ia à sinagoga, ele frequentava o templo, ele vivia como um contemporâneo seu. E Deus não podia ter pulado tudo isso? Se Deus fosse na linha do fantástico e do extraordinário, ia pular tudo isso. Por que 9 meses de gestação? Para com isso. Já vou chegar pronto. Cablum, né? Por que ficar esperando para se manifestar publicamente, né? Todo esse tempo? Então, parece que Deus respeita os processos e o tempo e os caminhos da vida, né? E eu acho que a vida de Jesus não foi menos extraordinária naquilo que é o culto e que a gente não tem lá registrado, né? Mas eu acho que ela estava em sintonia com aquilo que se manifestou publicamente. Eu acho que é total essa relação do esporte, né? A gente olha lá a pessoa, nossa, esse cara aí, olha o que ele faz, ele dá piroleta, ele é ninja. Mas ninguém se torna ninja do dia para a noite, não é verdade? A pessoa passa por um longo treinamento oculto para que ela possa se desenvolver. Isso é em tudo, né? Na música, em qualquer área. E se a gente vivesse só de momentos fantásticos, acho que a gente ia morrer, né? Ia explodir. Porque imagina só, Jesus vivendo 33 anos de alta intensidade ministerial. Ia ficar igual aquelas séries do Netflix que não acaba mais, né? Meu Deus do céu, não acaba mais, é uma emoção atrás da outra. Mas existe uma rotina, né? Então, acho que talvez o principal seja isso, entender quem eu sou, aonde estou vivendo e como eu vivo intensamente minha fé nisso, né? E o que a gente não quer é desencorajar a busca, né? Longe, na verdade, de nós desencorajarmos que você busque uma vida mais profunda, inclusive, que é um dos temas, né, que tem guiado a gente esse ano, essa vida mais profunda, esse mais. Não é isso. É só entender que essa vida mais profunda não é uma vida de coisas intensas o tempo todo, de coisas, né, que as pessoas consideram extraordinárias, de um alto compromisso radical disso e daquilo. Como a gente falou aqui, inclusive, às vezes esse alto compromisso que a gente fala radical, com coisas radicais, com a missão radical, às vezes pode ser uma fuga, inclusive. Isso pode ser uma fuga da rotina, pode ser uma fuga da nossa responsabilidade doméstica, pode ser uma fuga das coisas que no dia a dia nós temos que fazer e que não são coisas fáceis de serem feitas, né? São coisas que demandam o nosso amor, que demandam a nossa devoção, a nossa entrega, e aí a gente quer fugir daquilo para essas experiências radicais. E talvez... Pode falar. Pode até se tornar um ídolo na sua vida, né? Se colocar lá na frente de Jesus, se tirar aquilo de você, desmoronou seu mundo, acabou sua fé, né? Eu acho que não que elas não aconteçam e não podem ser, talvez, não sei, né, buscadas em certo sentido, mas se você não consegue fazer as coisas pequenininhas, eu acho que é problemático Deus te confiar uma coisa grande nas mãos, né? Eu acho que o seu coração tem mais propensão, talvez, de se perder no meio daquilo, né? Então, acho que é importante estar disposto e apto a fazer as coisas ordinárias, para que, quando coisas extraordinárias aconteçam, elas protejam o nosso coração, né? E aí eu acho que até entra uma coisa que você acabou de citar, que é viver a fé de uma maneira intensa nos diversos momentos que a gente tem na vida, né? Porque eu acho que o perigo que pode acontecer também é as pessoas falarem, realmente, não, a parada é a seguinte, eu não sou essa pessoa extraordinária, então, relax. Aí a gente volta, talvez, para o primeiro ponto. Então, assim, relax, na verdade, o cristianismo, para mim, o que ele é? É alguma coisa distante, que eu acredito, que não interfere na minha vida, não vai mudar nada, e beleza, eu só passo um dia atrás do outro, vou para a igreja, puxo, como todo bom cristão, né? Como todo bom cristão, eu vou para a igreja e tal. Então, é isso. E aí,
acaba se tornando talvez uma parada apática, né? Então, eu acho que o grande perigo é isso, é só a gente... É o lado da galera que, tá só atrás das coisas extraordinárias. Então, lá tem um mover, né? Lá é o mover. Olha lá está o fogo. Vamos lá na fogueira, cara. Vamos lá a parada está rolando, né? E aí você já chega já flutuando. Você quer chegar flutuando e sair em chamas, né, cara? É o bebezinho dos incríveis, né? É isso que você quer na tua vida, né, bicho? Você quer uma parada... E, ao mesmo tempo, eu acho que o outro lado é aquele, o cristianismo é, ao mesmo tempo, aquele animalzinho de estimação que ele não interfere. Que, na verdade, ele não é nem vivo, né? Não é nem um ser vivo. Era que nem aqueles... Eu esqueci o nome aquele Tamagotchi, acho que era. A paradinha japonesa, né? Que você tem lá... Como é que é? Sorry? É isso aí. O bichinho virtual, mas eu acho que o nome era Tamagotchi, se eu não me engano. É isso aí, né, Tamagotchi? Então, é tipo esse Tamagotchi, esse bichinho virtual, que ele não vai te incomodar. Então, ele está ali, ele não te incomoda. E aí, quando você quer interagir com ele, você vai interagir. E isso tem acontecido tanto, na verdade, nas nossas vidas hoje, e eu acho que hoje a gente tem esse perigo de realmente tratar o cristianismo dessa forma, que, por exemplo, você já tem, isso está aumentando cada vez mais, essa questão de relacionamentos, não somente virtuais, né, como online, mas o relacionamento de um ser humano com uma máquina, então com um avatar. Isso é uma coisa real, que acontece bastante. Se vocês forem procurar aí, vocês vão ver como isso tem acontecido. O ser humano ele já não precisa se relacionar mais com uma pessoa real, ele simplesmente tem esse avatar e ele se relaciona com essa espécie de amante virtual. E o relacionamento passa a ser assim. Mas eu acho que aí, então, o outro lado... desse vício, dessa pessoa que é viciada na adrenalina do fogo, né? O outro lado é talvez a gente simplesmente relaxar, esquecer, olha, cristianismo é esse meu bichinho virtual. Então, quando eu quero, eu uso, que é geralmente de domingo, né? Que é mais legal. Mas o resto do tempo, no meu trampo, na minha universidade, com os meus amigos, com a minha família, eu não preciso usar de verdade, bicho, porque isso não vai fazer diferença. Então, o que eu temo muito... E até quando a gente estava conversando, né, sobre essa parada de o que é uma vida cristã normal, e até quando a gente estava conversando sobre isso, que até o Caetano, a gente estava pensando no tema, no título da série, o Caetano deu essa ideia que eu achei bem legal, cara, na verdade, é extraordinário. O que a gente tem é algo extraordinário, porque esse é o próprio Deus vivendo em nós. Como que isso não é extraordinário? Agora, isso não vai fazer com que as nossas vidas elas sejam minuto a minuto lá no pico, como o Caetano falou, porque isso, inclusive, é vício, bicho. Isso a gente precisa... eu me lembrei de uma música de uma banda britânica que eles falam, aí ele fala, a gente está indo para tal lugar e fazendo tal coisa, aí ele fala assim, next hype. Então, ele sempre precisa de uma coisa a mais. Então, vamos para o próximo. Então, essa parada, esse vício, cara, a gente precisa do próximo, a gente precisa mais, é mais. Bicho, vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. Né? E quando vem aí o deserto, quando você perde tudo, e quando... Você está ligado? As coisas realmente ruins acontecem na tua vida. E aí, o que sobra? Se não tem profundidade, que o Sandro estava lembrando, né, que é o que a gente tem falado esse ano, se não tem profundidade, não sobra. Então, ao mesmo tempo, eu também acho que essa série ela traz esse desafio da gente saber que, por mais que as nossas vidas elas sejam ordinárias de segunda a segunda, que a gente simplesmente vai no nosso trabalho, ou a gente se comunica com as pessoas do nosso meio, ou a gente tem as nossas famílias, ao mesmo tempo existe algo extraordinário em nós que a gente tem que deixar isso transbordar, porque aí eu acho que o perigo, às vezes, eu não sei o que vocês pensam, na verdade eu sei mais ou menos o que vocês pensam, é só para fazer um charme com a galera. Mas que é essa questão da gente... Até esqueci o que ia falar. Que essa questão da gente, às vezes, né, quase que extinguir o fogo do Espírito Santo, sabe? Eu acho legal, você falou bichinho domesticado, né? Mas o cristianismo é uma pessoa, e ele não é um bichinho domesticado. Ele é um leão, né? E ele é selvagem, ele não pode ser domesticado. Então, acho que se você encara que ele é um leão selvagem que não pode ser domesticado, e que, né, habita em você, que você se submete a ele, daí eu acho que isso faz a diferença, né?
de não deixar essa mesmice, essa apatia, né? Ele é um leão selvagem, né? É interessante que a gente já ouviu aqui, e novamente, ao citar isso, eu não quero diminuir as pessoas que às vezes falam isso. Eu acho que a gente precisa, em certos momentos da vida, a gente precisa de incentivo. A gente precisa, e algumas palavras vêm para nos incentivar, para nos tirar dessa questão domesticada, dessa questão em que a gente acabou se desviando, talvez, de um propósito, de uma visão, e a gente diminuiu a relevância e o aspecto de que quão extraordinário é ter Deus em nós, e quão extraordinário é ter essa vida eterna, e ter essa esperança eterna. E quando a gente acaba caindo numa rotina, sei lá eu, como já foi dito aqui, e diminui isso. E aí a gente às vezes precisa que alguém venha e nos dê uma mensagem, ou fale alguma coisa para nos tirar disso, para despertar, acorda, levanta, e, né, encare a vida. E, então, às vezes nós ouvimos isso. O problema é quando essa mensagem ela traz implicitamente a ideia de que a vida cristã verdadeira, genuína, autêntica, é viver nesse extremo, nessa radicalidade, entendeu? Por exemplo, eu estava lembrando aqui, enquanto o Woody estava falando, eu estava lembrando de um filme, eu gosto muito de filmes de histórias verídicas, eu gosto muito de filmes de guerra, coisas assim, né? Engraçado, eu estava pensando na ironia disso, porque eu sou meio pacifista, mas eu gosto dessas histórias. Tem um filme que saiu, que chama-se Dunkirk, eu não sei quantos viram, mas é baseado na história real da Segunda Guerra Mundial, quando essa praia de Dunkirk, na França, as tropas aliadas são cercadas pelos alemães, e eles simplesmente não têm para onde ir, eles estão entre os alemães e o oceano, o Canal da Mancha ali, e eles simplesmente eles vão ser completamente... né? Vai ser um massacre que vai acontecer ali, porque eles não têm para onde ir. E, do outro lado do canal, os ingleses, sabem, eles ouvem falar disso, e aí o que acontece? Um monte de cidadãos ingleses, não eram pessoas, não eram soldados, não era gente da guerra, nem nada, eram cidadãos britânicos que pegam seus barcos, eles têm embarcações, eles atravessam o canal, e eles vão resgatar esses soldados, eles vão encontrar e vão resgatar esses soldados e trazê-los de volta para casa. Então, esse filme, tem uns 2 filmes que retratam desse fato histórico da Segunda Guerra, mas, para mim, a ideia é essa: todos nós somos cristãos, nem todos nós somos chamados ou estamos o tempo todo na frente da batalha, alguns estão. Caetano citou aqui um período da vida dele, inclusive, que ele estava bem lá na linha de frente, né, no front da guerra, e alguns outros aqui, alguns de nós já estivemos em algum momento, talvez estaremos em outros momentos, mas nós não estamos o tempo todo, nenhum soldado está o tempo todo lá na linha de frente da batalha. Há circunstâncias na vida, no entanto, que elas nos chamam, todos nós, a atendermos esse chamado radical, sei lá eu, ou nos aventurarmos alguma coisa que está além da rotina, abrirmos mão da rotina e falar assim: esse momento me chama para dar mais de mim, esse momento me chama para abraçar alguma coisa a mais, esse momento me chama para arriscar e ir além. Mas nenhum de nós, na nossa vida, se a gente quiser chegar no final da corrida, vai conseguir viver assim o tempo todo. E é isso que a gente está querendo dizer, a gente aprender a ouvir a Deus, a ser guiado por Deus. E Paulo fala uma coisa interessante, ele não está falando sobre vida cristã, especificamente, ele está falando sobre finanças, Filipenses 4. Quando ele recebe a oferta que é direcionada para ele, ele fala assim: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu acho que é isso, é a gente aprender essa arte de ouvir a Deus e de estarmos contentes em todas as circunstâncias, e sabendo, eu estou obedecendo a Deus, e se nesse momento da minha vida, minha obediência a Deus, minha vida cristã exige que eu dê uma recuada de algumas coisas, que eu pare, que eu vá servir minha família, que eu vá servir alguém num contexto local, nas sombras, meu nome não vai estar lá brilhando, mas eu estou nas sombras, eu vou fazer isso com todo o meu coração, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou aqui, nesse instante. Se as circunstâncias me levam para uma frente de batalha, para um momento em que eu tenho que dar tudo de mim, eu vou fazer isso igualmente com todo o meu coração, com todo o meu impulso, e vou aprender isso.
Eu acho que esse é o ponto. Eu gosto da palavra equilíbrio, mas para mim é equilíbrio, aprender o equilíbrio, a moderação da vida que é necessária. Eu acho interessante que, ao mesmo tempo, nenhum momento extraordinário vai ser possível de acontecer se a gente não tiver numa rotina que nos capacita para esse momento, né? Então, vamos supor, falando da corrida, vai ter uma corrida extraordinária aqui em São Paulo e você foi convidado para essa corrida, é um privilégio, são só os 10 melhores atletas do mundo. E você nunca correu. Daí você vai falar o quê? Poxa, muito obrigado, mas não vai dar para mim ir. Por outro lado, se você vive uma rotina de anonimato, correndo todos os dias, se exercitando, para esse momento extraordinário, você estava apto para aquilo, né? Então, acho que dificilmente vai acontecer algo extraordinário se a gente não tem uma rotina, né, de espiritualidade, de vida com Deus, de compromisso. Isso vai exercitando e vai nos moldando. E o momento extraordinário não é o grande alvo, né? Mas se ele vier a acontecer, a gente está apto para ele, para isso, né? Acho que... Talvez ele só vai acontecer Só se vai a gente estiver acontecer se apto, você estiver errado. Se a gente não estiver, eu fico pensando, quando você falou isso daí, eu fiquei pensando dessa ilustração que eu dei do Dunkirk. Se a pessoa, naquele momento em que precisava desses cidadãos britânicos atravessando com seus barquinhos o canal lá para resgatar os soldados, se o cara não estivesse bem de saúde, por exemplo, se ele não ia ter condições de serviço, entendeu? Não ter de atender a esse apelo. Ou se ele não soubesse manejar o barco, né? Ou não soubesse manejar o barco, ou qualquer coisa assim. Então, quer dizer, tem coisas que a gente tem que fazer rotineiramente, exatamente isso, que elas, às vezes, nos colocam em condição. Quando surge aquele momento extraordinário, a gente está pronto para ele. Eu acho interessante. Eu não assisti esse filme, na verdade, mais do que filme de guerra, sou mais do lado de filmes de ficção, talvez porque isso incentive o meu lado pentecostal, se é que tem alguma relação do sobrenatural. Então, mas eu acho que dessa ilustração da batalha, o que eu acho interessante ao mesmo tempo é a gente pensar que, por mais que são algumas pessoas que estão lá no fronte, geralmente uma batalha é de um país contra o outro, é uma região contra outra, então todos são afetados. Então, se a gente está falando uma batalha, né, na verdade, você por exemplo, um país guerreando contra o outro. Por mais que, de repente, não seja eu a pessoa que eu esteja lá no fronte, que eu esteja fazendo as paradas lá, mas, ao mesmo tempo, aqui eu estou sofrendo as consequências e eu estou fazendo parte disso também. E eu acho que aí é o ponto que talvez a gente deva pensar bastante em como nós temos vivido essa vida cristã. O quão real ela tem sido para nós, se é que ela tem sido real para nós, ou, novamente, se ela é simplesmente um ponto de encontro no final de semana. Por exemplo, é engraçado como de país para país, inclusive, muda bastante essa relação, né? Então, em alguns países, a gente vai ver que os cristãos, eles são de fato cristãos, eles são cristãos porque eles se entregam por isso, porque muitas vezes são países debaixo de perseguição. Então, para você ser cristão, você já foi filtrado, você automaticamente você tem que passar por uma série de coisas para você se declarar cristão. Muitas vezes você é deixado pela família, você tem que morar num local né, mais distante, separado. Então, a própria questão de você se declarar cristão, em muitos contextos, ele já teve um filtro. No caso do Brasil, não é esse. No caso, por exemplo, de alguns países, inclusive da Europa, na verdade é um pouco diferente. Na Finlândia, por exemplo, ser cristão, às vezes, é até um emprego. Então, por exemplo, lá na Finlândia, o que acontece em alguns casos, eles contratam, às vezes, uma pessoa para ela trabalhar em algum cargo na igreja, independente da sua fé, por mais absurdo que isso pareça, mas é isso que acontece na Finlândia, por exemplo. Então, independente da fé dela, ela pode ser contratada para trabalhar num cargo, inclusive eclesiástico na igreja. Então, é muito diferente, talvez, da gente. No nosso caso, por exemplo, o que eu vejo, né, é que, na verdade, assim, ser cristão, Brasil é meio que um povo assim. Hoje não mais quanto era há 40 anos atrás, né? Década de 70 ainda era muito forte, até a década de 70 era muito forte essa questão, talvez, do país cristão. Hoje é um pouco diferente. Então, mas se a gente sair pelas ruas e perguntar, eu
aí você vai ver de tudo. Então, eu acredito, não, Jesus, como a gente ouviu esses dias, estava eu e mais um, e a gente ouviu esses dias falando, Jesus foi um grande líder. Então, mas é isso que Jesus fez? Se ele foi somente um grande líder, faz alguma diferença para a minha vida? Então, eu ainda não estou satisfeito. É interessante só falar isso daí, né? Porque Idi Amin foi um grande líder. Exatamente. Gaddafi foi um grande líder. Hitler foi um grande líder. Mas se é um grande por um líder, lado. tem que ter os liderados, né? Daí vive o cristianismo que tem o líder, mas não tem os liderados, né? Daí já dá. Também. Agora, eu não estou satisfeito ainda com uma pergunta, que é, se a gente tirar, então, a gente pensando pensando na gente, sim, pensando na galera, se a gente tirar o cristianismo das nossas vidas, o que sobra e o que deveria sobrar? Então, qual que é a diferença que, de fato, o cristianismo faz ou deveria fazer? Eu acho que não deveria sobrar nada, né? Mas eu acho que isso tem total a ver com a força do cristianismo. Por que ele chegou até nós? Ele chegou até nós porque homens e mulheres comuns e ordinários abraçaram ele de tal forma que influenciou o seu estilo de vida. Então, eu acho que viver de forma extraordinária é simplesmente você abraçar e viver o cristianismo com tudo que ele propõe. Cara, se eu sou cristão, vivendo a minha vida ordinária, mas como eu trato o dinheiro, como eu trato o trabalho, como eu trato as pessoas em necessidade, como eu trato minha esposa e meus filhos, como eu administro o meu tempo, a visão que eu tenho de política, tudo isso, como eu cuido do meu corpo, tudo isso, como eu administro meus bens, tudo isso é influenciado, marcado, filtrado pelo cristianismo, tem uma proposta de vida. E isso é extraordinário. Isso é contra a cultura. E isso é contra a correnteza. Então, viver o cristianismo com todas as suas, com tudo aquilo que ele pede, eu acho que já é extraordinário. E é uma força revolucionária em meio à sociedade. E talvez não, mas com certeza ele só chegou até nós, porque pessoas abraçaram ele com tudo que ele pede. E viveram intensamente, e se sacrificaram, e abriram mão, e foram testemunhos vivos. Daí ele chegou até nós. Daí ele é força revolucionária. Agora, se ele for o cristianismo só do missionário, só do pregador, só do escritor de livros, ele é um cristianismo teórico, não tem força. A teoria pode ser muito bonita, os testemunhos isolados podem ser muito inspiradores, mas ele não tem força, ele não vira ação, e só vira ação se a gente, como um corpo, como uma massa viva, abraça ele e vive ele. Isso eu já acho que é extraordinário. Poxa vida, eles são cristãos, olha só o que eles pensam a respeito do dinheiro. Isso é revolucionário, deveria ser assim. Olha o que eles pensam a respeito do meio ambiente, do consumo. Isso é revolucionário. Olha o que eles pensam a respeito do carro. O carro, para eles, não é um Deus, não é um troféu, não é um prêmio. É algo que eles usam e servem as pessoas uns aos outros. Isso deveria ser revolucionário, extraordinário. Né? Então, acho que talvez... Eu acho que a pergunta, quando você fala, e a gente já conversou sobre isso, Hudson, se tirar Jesus, o que sobra, eu acho que é uma pergunta extremamente relevante, e eu acho que para todos nós. E eu acho que a parte da resposta dela tem a ver com quem é Jesus para nós, e por que nós precisamos dele. Eu acredito que quando alguém tira Jesus e não faz diferença alguma na sua vida, porque, em primeiro lugar, acho que a pessoa reduziu a vida a uma visão totalmente naturalista. O naturalismo vai dizer assim, na verdade, você elimina Deus, você elimina o sobrenatural, você elimina a vida após a morte, ou então, se você lida com ela, você vai lidar com o mero aspecto de eu não sei. Né? Não vai negar, não sei, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não faz diferença para mim hoje. Eu acho que se você tem uma visão de vida assim, não há um Criador, o homem surgiu por acaso, um processo evolucionário totalmente por acaso, que ocorreu. Não tem necessidade nenhuma de ter Deus lá no início de tudo. Não existe nada além disso. A vida é aqui. Então, realmente, Jesus não faz diferença nenhuma.
Porque se tudo que há é só essas coisas, para quê? Agora, se a gente parte de uma perspectiva, não, e tem mais, se tudo é isso, então, no final das contas, o que há, e alguns filósofos já trataram com isso, há um vazio. Né? Há um vazio, não tem nada. Porque assim, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente vive aqui, vai ser interrompido em algum momento na nossa vida, ou então todo esse mundo está caminhando para um grande vazio, um dia vai essa história, né? Assim, o universo apareceu espontaneamente como uma coisa uma luz que acendeu e um dia ela vai apagar-se e acabou, não tem mais nada. Se você tem essa perspectiva, eu quero dizer assim, realmente Jesus não faz diferença alguma. Mas se a sua perspectiva é que não, a vida é mais do que, tem que haver alguma coisa a mais. Não faz sentido eu pensar. Eu estava lendo essa semana, fazendo uma leitura da prévia do livro do Ben Pierce, o filho de David Pierce. Ele cita uma coisa sobre a questão do olho humano, né? Quando o feto está sendo gerado lá no ventre materno, em algum momento começa esse processo de formação, e o olho humano é uma coisa tão complicada, é um negócio tão absurdamente complicado, as conexões que existem do olho com o cérebro são assim, milhões de conexões que são formadas ali, você entendeu? Milhões. E ele estava falando sobre isso. Se você acredita, que todo esse negócio é só simplesmente fruto de um processo cego, né? Que não existe nada a não ser um processo cego, então, normalmente não faz diferença. Mas se você olha e fala, cara, não é possível que isso seja cego, tem que ter alguma coisa mais que isso, a vida tem que ter um sentido maior, então aí aí é que entra Jesus e faz diferença na vida. Então, para mim, se tirar Jesus, o que sobra? O vazio, o desespero, o absurdo. Nada absolutamente faz sentido, não faz diferença alguma, na verdade. Se tirar Jesus para mim, e o que ele representa, e o porquê ele veio, e o centro da mensagem do Evangelho, se tirar isso para mim, nada mais na vida tem sentido algum. Nada tem sentido. A única coisa que dá sentido para mim, a minha vida, aos momentos bons e maus, ao passado que eu vivi e ao futuro que eu espero, é Jesus. Se tirar ele... Um famoso pregador brasileiro, respondendo essa pergunta de outra forma, ele disse assim, sem Jesus eu seria um louco, insano, um cara completamente louco. E eu acredito, porque mesmo com Jesus ele às vezes parece louco, mas eu fico imaginando sem Jesus, né? Esse cara. É isso, para mim, se tirar Jesus, não tem nada. Tem uma pergunta aí? Oi. Na verdade, nós vamos inaugurar centenas de perguntas que chegou aqui. Eu acho que ninguém teve coragem ainda de mandar, pessoal, fica à vontade. Mas eu queria estimular, então, até essa semana mesmo eu perguntei para o Caetano sobre um conceito que ele usou na mensagem dele, e eu tive uma crise de tosse bem na hora que eu acho que ele ia falar, e eu saí correndo no banheiro e eu peguei só o fim da frase. Aí, durante a semana, eu perguntei para ele. Mas eu gostaria que você trouxesse de novo, Caetano, o conceito de um dos teólogos que você mencionou sobre o totalmente outro. Você expressou, e fazendo um paralelo com o culto em comunidade e o nosso culto caseiro, vamos dizer assim, a nossa vida diária. E, ao mesmo tempo, como nós temos que nos apresentar diante desse totalmente outro, e eu gostaria que os demais comentassem também. Tá bom. O teólogo, né, o Rudolf Otto, ele é o livro que eu li dele, é um livro que eu estou usando na pós-graduação, e o nome do livro é O Sagrado. E o Otto, ele trabalha com a questão do sagrado, né, do santo, mas ele fala que ele vai muito além dos atributos morais de Deus. Deus é um Deus santo, porque Deus é um Deus perfeito moralmente. Sim,
mas ele fala que esse sagrado carrega outros atributos de Deus, que mostram esse Deus como um Deus totalmente outro. E ele usa a expressão luminoso. Então, Otto vai falar que quando Isaías tem a sua visão de Deus e ele escuta as criaturas celestes cantando Santo, 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 e Isaías fala: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Porque é a ideia de que ninguém poderia ver o Senhor, a sua santidade, a sua glória e permanecer vivo. Ele fala que Isaías não está simplesmente declarando a sua pecaminosidade, mas Isaías está percebendo o quão criatura ele é, e o quão grande é esse Deus, o quão assombroso e tremendo ele é. E se você está dentro da literatura apocalíptica, ela é uma literatura que usa muito imagens que querem despertar e reproduzir sensações, para que as sensações transmitam algo que é muito mais profundo e, às vezes, as palavras e os conceitos não dão conta. Então, esse santo, 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 está falando desse ser totalmente outro, que, diante dele, eu tenho a reação que os visionários têm. João, diante de Jesus no Apocalipse, ele cai como morto, né? Essas criaturas celestes, no Apocalipse, se prostram diante do trono. A literatura de um livro que é extra-bíblico, mas está dentro da cultura e do pensamento judaico, que é o livro de Enoque. E Enoque, ele é arrebatado e levado até os céus, a casa de Deus, e ele fala que ele entra numa morada, que era ampla e espaçosa, e brilhava mais do que pedras preciosas, e que tinha um telhado com raios e trovões, relâmpagos, e ele sente lá terror diante dessa casa de Deus. Ele fala que ele sente frio e calor ao mesmo tempo. Então, é esse Deus totalmente outro. E eu acho que o que ele está relacionado com o culto é porque, né, na última palavra do Sandro, ele falou sobre Hebreus, e Hebreus fala que nós temos acesso ao culto celeste, porque Jesus nos introduziu nesse verdadeiro culto celeste através do seu sangue, através do seu corpo, que foi partido como um véu do santuário. Nós podemos entrar livremente diante de Deus, não porque merecemos e somos dignos, mas porque o Cordeiro de Deus se sacrificou por nós e é o sacerdote que entra nesse santuário oferecendo o seu sangue, né? Temos acesso a Deus, temos paz com Deus. Então, é a ideia de que o culto celeste, o culto terrestre, é espelho, é sombra do culto celeste, de algo que acontece lá no trono, na casa, na morada de Deus. E a ideia é que existe conexão entre esses dois cultos, que nós hoje temos acesso de forma espiritual a isso. E é isso que Apocalipse está tentando mostrar, a visão que João teve, né? Todo Apocalipse é um contexto cultico. João está no dia do Senhor, o dia do culto, o dia da ressurreição. E então, é essa ideia, acho, sabe? De entender que aqui nós estamos num culto que tem, tudo aqui é ordinário. Nós somos ordinários, esse espaço, os instrumentos, todas as coisas, mas existe um culto celeste que nós temos acesso. E o local de acesso, além do nosso culto caseiro, além da nossa vida com Deus, é a nossa reunião de celebração. Então, eu acho que isso, para mim, transmite, revaloriza o culto. O culto é lugar de revelação especial, é lugar onde os nossos olhos são abertos para ter uma visão além da visibilidade, né? Apocalipse é descortinar, trazer para a luz aquilo que está oculto. Então, nós vivemos na nossa semana e essas realidades espirituais estão ocultas, mas no culto a gente é despertado para essas realidades. Então, acho que essas imagens, elas trabalham isso com a gente, né? A gente deixa a nossa imaginação lá fora e vem para o culto. Nós deveríamos trazer ela junto, porque o livro do Apocalipse, por exemplo, quer transmitir imagens que vão nos fazer conectar na frequência do culto celeste, né? Então, acho que é um pouco disso que eu estava tentando falar, né? Do extraordinário. Não que tu precisa cair rolando para o chão, ver coisas fantásticas e ter uma manifestação espiritual, mas o simples fato de estarmos aqui com a consciência de que existe um culto celeste e que nós estamos em comunhão, em sintonia com ele. Acho que é um pouquinho disso. Chegou uma pergunta. Gostaria de saber, de maneira prática, mesmo que eu não seja chamada para estar no fronte, como posso ser participante desta tarefa como suporte? São menos importantes as pessoas que serão os que não estão no fronte? É possível estar na retaguarda com o sentimento que faço parte deste exército? Ou seja,
Como exército, quero dizer, Igreja de Cristo na Terra. Eu acho a pergunta excelente, na verdade, porque eu acho que esse é um dos grandes pontos de quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade dessa série, né? É justamente a questão de, puxa, como que, se de repente eu não sou essa pessoa que está lá o tempo todo, como que eu posso me portar, como que eu vivo, como que é o cristianismo para mim? E eu dividiria em duas partes. Uma, a gente, ao mesmo tempo que a gente vai ter a nossa vida ordinária, isso quer dizer que a gente vai ter o nosso dia a dia, a gente também não permitir que o conforto diário, que a vida ordinária nos engula e engula possibilidades de Deus fazer o extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que nós todos também somos desafiados a gente se mexer, aquela, né, como já foi feito muitas vezes, a figura, né, da gente sair do barco, da gente se colocar numa posição que talvez ela seja desconfortável, mas para quê? Para que a gente seja um canal do agir de Deus em outras pessoas. Então, isso eu particularmente acho fundamental. Talvez você não seja o tipo de pessoa que vai parar uma pessoa que vai, de repente, ir lá numa praça e vai ver uma galera ali e você vai chegar, porque às vezes você não sabe nem como chegar. Mas eu te garanto que se você, por exemplo, você se desafiar ou se deixar ser desafiado a você fazer esse tipo de coisa, que você vai melhorar no seu approach, na sua aproximação dessas pessoas. E eu falo porque foi isso que aconteceu comigo. Para mim, eu sempre falava, eu não sou o tipo de... Eu lembrava de algumas pessoas falando, tal cara, bicho, o cara viu o poste, ele vai pregar para o poste. Porque ele é o cara, ele vê uma pessoa do outro lado da rua, ele vai atravessar para falar com aquela pessoa, porque... E eu vi pessoas assim, e eu sempre falava, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu continuo, eu ainda acho, eu não sou esse tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, eu acho que ter permitido estar em situações que eram desconfortáveis para mim, como, por exemplo, se aproximar de alguma pessoa e, de repente, tentar construir alguma coisa, tentar se importar com a pessoa, amar a pessoa, e conversando, ouvir a pessoa e, de repente, poder compartilhar alguma coisa, isso tem sido muito bom para mim. Porque mostra que não sou eu, mostra que é Ele. O que mostra é que eu preciso só estar disposto a sair do meu canto aqui, só isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é a gente permitir também lembrar que Deus quer fazer coisas que vão, às vezes, nos deixar desconfortáveis, que, de repente, não é o teu natural. O segundo ponto, o que eu vejo particularmente é a própria questão do conhecer quem é esse, quem é o sinal. Então, quando ele fala, e num outro versículo, que está em João capítulo 14, se der tempo a gente até ler, mas que está em João capítulo 14, que ele vai falar assim, eu e o Pai estamos em vocês. E aí tem até uma tradução, em alguns manuscritos está como nós estaremos em vocês, e outros manuscritos dizem nós estamos em vocês. Deus, Jesus, a Trindade em nós. Então, eu acho que se a gente tem essa compreensão, o que a gente precisa é conhecer quem a gente segue. Ser seguidor de Cristo, né? Diferente como às vezes a gente vai para votar, às vezes a gente vai votar sem saber em quem a gente vota, mas hoje a gente tem possibilidades de saber quem é ficha suja, quem não tem ficha suja, e a gente deveria fazer um bom juízo na hora da gente tomar essa posição. Então, puxa, se a gente tem a possibilidade de conhecer quem é o motivo da nossa fé, eu acho que quando a gente conhece, quanto mais a gente conhece e bebe da fonte, porque é muito claro quando ele fala que ele é a fonte de água viva, e ele vai fazer com que essa água jorre através da gente. Então, quanto melhor for a nossa compreensão e quanto mais profunda for a nossa vida de compreensão de quem é Deus, eu vou saber viver melhor com a minha esposa, eu vou saber ser um melhor marido, eu vou saber ser um melhor pai,
Eu vou saber melhor como viver nas minhas relações, em todos os lugares. Porque eu vou ter agora um contexto, que inclusive o Caetano estava citando isso também, essa questão de saber que os nossos parâmetros, eles não são os daqui, porque eles são outros parâmetros. Então, quando eu vivo isso, quando eu vivo que Deus, Ele espera de mim, a minha vida, ela automaticamente ela aponta para Ele, né? Então, eu acho que essas duas coisas, elas vão mostrar que sim, a gente pode viver no nosso dia a dia, mas de uma maneira intensa, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece o que Ele deseja e espera de nós, e a gente pratica. A gente está chegando no final aqui, a gente vai dar uma fechada aqui nessa conversa, mas se eu pudesse acrescentar a essa última pergunta, essa pergunta que foi feita, eu diria assim, o seguinte, que todo cristão verdadeiro, todos, e cristão verdadeiro para mim é aquele que entendeu a mensagem do Evangelho e respondeu a ela. Se você entendeu que você precisa de Jesus, porque sem Ele você está perdido, você entendeu o que Deus fez por você através de Cristo, você respondeu a isso com fé, para mim é isso, o cristão verdadeiro é esse. Seguidor de Cristo, discípulo. Então, todo ele é igualmente importante. Não existe esse negócio do cristão mais importante, cristão menos importante para Deus. Não é a pessoa que, se a pessoa frequentar a igreja a vida inteira, uma igreja local, nunca foi numa viagem missionária, nunca fez nada fora da rotina normal. Esse cristão é tão importante para Deus quanto aquele que estava lá do outro lado do mundo, num país radicalmente islâmico, arriscando o seu pescoço todos os dias para falar de Cristo. Eu vou dizer, eles são igualmente importantes para Deus. Igualmente importantes. O que há diferença que e o que Deus requer de ambos, a única coisa é que eles sejam fiéis. Que um deles seja fiel na sua rotina diária, a Ele, no seguir a Ele. O outro seja fiel naquele chamado, na resposta que Ele deu e na situação que Ele deu lá nessa linha de frente. Então, a pergunta era essa, como é que existe diferença? Não existe diferença. Se você é cristão, você é filho de Deus. E não tem essa assim, eu tenho os meus favoritos aqui. Quem tem filho sabe disso. Deus não tem favoritos. Você entendeu? Deus tem filhos, e todos nós somos filhos favoritos dele, não importa onde a gente esteja. Então, primeiro é isso, ninguém tem que se sentir diminuído se a sua vida não é marcada por essas coisas. Ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer coisas extraordinárias não é só lá, é a oportunidade de servir no dia a dia. O dia a dia, a rotina e as coisas são, em si, extraordinárias, servir na rotina da vida. Então, todos nós podemos fazer isso, ninguém precisa. Alguns, como a gente já falou, mais intensamente, outros não. O mais importante de tudo, e eu acho que esse é o ponto, voltando ao início dessa série, no Salmo 131, esse salmo de romagem, de peregrinação, emprestando a ideia que o Gene Peterson dá isso quando ele trata sobre esses salmos num livro chamado Uma Longa Obediência numa Mesma Direção, uma frase que vem do Nietzsche, né? No livro Além do Bem e do Mal, ele cita isso. Então, essa longa obediência na mesma direção, e o Gene Peterson está falando que essa é a vida cristã, longa obediência numa mesma direção. Se a gente vai viver isso, às vezes parece que não há avanço. E aí eu me lembro faz 36 anos que eu sou cristão. Em 36 anos, às vezes na minha vida parece que não tem avanço. E aí, quando eu era bem novo como cristão, eu ouvi uma coisa que tem me ajudado durante esses 36 anos. Alguém que estava falando de um navio da OM, esse navio que eu acabei servindo, e ele disse assim, que às vezes ele estava no alto mar, e eu já experimentei isso, de ficar alguns dias em alto mar, onde você não vê terra, você não vê nada, só o oceano de lado a lado. E ele falava assim, e parecia que o navio não estava andando, e ele falava assim, o navio não está indo para lugar algum. Ele descia na sala de máquinas, e estava lá, as máquinas a pleno vapor, né? aquela situação toda. Ele voltava assim, ele olhava para frente e só via o oceano e nada. Eu não estou avançando, a gente não está andando, a gente não está avançando.
E ele disse que quando isso acontecia, ele ia atrás, para a parte de trás do navio. E aí ele olhava e ele via o rastro das águas na parte de trás. Então, ao olhar para trás, ele tinha a sensação, sim, a gente está andando, a gente está avançando, a gente está andando. Parece que é lento, parece que não há muito progresso, mas quando eu olho para trás, aí eu vejo, assim, a gente está avançando. E aí eu gosto, para mim, essa é a ideia. Eu não sou quem eu devo ser, mas eu já não sou quem eu era. E essa é a grande diferença que Cristo fez na minha vida. E eu sigo para o alvo, sabendo, aquele que começou a boa obra em mim, vai completar até aquele dia. Eu não cheguei lá ainda, mas eu sei que Ele já me trouxe essa distância aqui. Eu sei de onde eu vim, eu sei como é que era lá atrás. Então, eu sei o que Ele fez. E para mim essa é a grande coisa. Nessa vida ordinária, comum, de relacionamentos, de culto, de amor, de serviço, de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá no momento certo e nos engajar nela, mas ao mesmo tempo estar contentes, quanto muitas vezes, e boa parte dessa vida é rotineira, é no vale, não no alto dos montes, é sem aplausos e sem reconhecimento, mas sabendo que Deus nos conhece e que lá no céu tem uma torcida por nós, uma grande torcida, porque todos nós estamos nessa corrida. Para mim isso é o que faz toda a diferença, se a gente vai chegar no final ou se a gente vai ficar no meio do caminho.